Olá, meninas e meninos da Escola de Mães e Pais. A gente vai falar um pouco sobre o livro O Cérebro que Diz Sim. E é importante que a gente consiga avaliar por que esse livro foi escolhido, qual o objetivo dele, por que é interessante a gente discutir isso aqui na Escola de Mães e Pais. O primeiro ponto é vocês observarem o currículo dos autores. É um casal de psicólogos que desenvolvem uma série de pesquisas, inclusive eles têm outros livros best-sellers indicados aí no conhecimento do desenvolvimento infantil. E a capa do livro é bem interessante porque ela faz a seguinte provocação: é o cérebro que diz sim. Qual é a importância da gente desenvolver isso nas crianças? As crianças vão desenvolvendo o hábito de dizer não para tudo e o tempo todo. Vamos na casa da vovó? Não. Vamos comer salada? Não. Vamos para a escola? Não. Vamos. Então, quantos nãos o seu filho está usando habitualmente? Começa a fazer essa observação. Falar não pode colocar a criança em contato negativo de várias formas com o mundo. Como assim? Eu não quero mudar de emprego, eu não quero mudar de bairro, eu não quero fazer intercâmbio, eu não quero fazer novos amigos, eu não quero experimentar uma comida diferente. Então, se você for considerar a seriedade do falar sim, do falar não, é importante a gente começar a treinar isso o quanto antes nas crianças, tá? Então, a primeira questão que a gente vai colocar aqui, né, que é como que nós podemos começar a encorajar a criança a dizer sim para o mundo, sim para novas experiências, sim para as possibilidades que a vida pode oferecer a ela. Isso é bastante complexo e profundo, porque uma pessoa aberta às novidades, ela acredita que ela é dona da razão e que o mundo que ela construiu em torno dela é um mundo perfeito. Ou seja, eu não preciso mudar, eu não quero mudar, é o que a gente brinca, né? Como eu chamo aí de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, morri assim e vou ser sempre assim. E o quanto isso pode ser prejudicial, tanto para a criança quanto para as pessoas que estão se relacionando com ela e para nós, principalmente, que somos cuidadores, né? Então, olha aqui, eu fiz aqui alguns recortes a respeito do livro. Tornar as crianças mais encorajadas a abrir a mente para novos caminhos e novas oportunidades. Ajudar a criança, né, a se abrir, a aproveitar, a experimentar o mundo. É um dos objetivos do livro do Cérebro que diz sim. Uma das chamadas aí do livro é o quanto resiliente nós estamos tornando essas crianças. E qual é a relação da resiliência com a nossa capacidade de dizer sim? Eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão. Qual é a relação do sim com a nossa capacidade de sermos mais resilientes, né? Ele vai dizer aqui: o cérebro que diz sim, ao contrário, emerge diferentes circuitos no cérebro que se ativam e provocam receptivamente em vez de reatividade. Os cientistas usam a expressão sistema de engajamento. Aqui vem outros pontos fundamentais para a gente considerar na educação de filhos. O primeiro é ser receptivo ao novo, como eu disse anteriormente. E o segundo é tornar as crianças mais engajadas socialmente. E essa é uma observação importante, porque o que a gente escuta em consultório é a reclamação sobre a apatia. Sônia, meu filho é muito apático, ele não tá nem aí para o mundo, ele não tá nem aí para o Covid, ela não quer nem saber se não tem aula, ela quer mais é ficar em casa mesmo, ela não está nem um pouco preocupada com o outro. Se para ela tiver tudo bem, ela não está preocupada com o outro. Eu gostaria que vocês me respondessem se vocês notam também essa condição da apatia nas crianças e nos adolescentes. Estar engajado com o mundo é você ter essa consciência de que você faz parte desse mundo e que toda a ação ou que toda a falta de ação de alguma forma interfere no desenvolvimento desse mundo. Então, se você está aqui, qual é o seu papel como cidadão, como pai, como mãe? Tornar a criança mais consciente e mais engajada
dentro desse contexto social. Isso é muito importante, né? Aí ele vai falar do engajamento social para se referir ao conjunto de circuitos neurais que ajudam nossa conexão com os outros e até com nossa experiência interior, em razão da receptividade e da ativação do sistema de engajamento social. Outra reclamação bastante frequente que eu escuto aqui no consultório é a dificuldade atual das crianças, de repente, até se cumprimentarem o porteiro, as pessoas no elevador, participar da festa de Halloween que vai ter na escola, pensar nos pratos, no refrigerante, pensar no engajamento que está tendo com o pessoal do condomínio, se importar com as notícias da avó, do vô, se importar com o que está acontecendo na escola. Como é que o seu filho está se posicionando diante a isso? Começar a prestar atenção nesses comportamentos, e aqui vai um alerta. Às vezes as famílias esperam que grandes problemas possam aparecer para começar a tomar algum tipo de atitude. E aqui vai um recado: a gente não pode esperar que grandes problemas apareçam. A gente precisa começar a agir preventivamente para evitar que seja necessário fazer coisas ainda maiores no futuro, ok? E aí eles vão dizendo o seguinte: olha, fica tranquilo que se de repente o seu filho já está muito engessado, falando muito não, a primeira mensagem para os pais é animadora. Vocês têm o poder de promover essa flexibilidade, essa receptividade e essa resiliência nos seus filhos. É isso que significa força mental, dar a seus filhos uma mente forte. Então, como que a gente vai ajudar os nossos filhos a desenvolver essa resiliência? É essa a promessa desse casal de pesquisadores, que é bem interessante. Então, vale muito a pena a leitura, né? O cérebro que diz sim em seus filhos, como explicaremos, é criado pela atividade neural que envolve determinada região do cérebro, que se chama córtex pré-frontal, essa região aqui do nosso cérebro. Uma área que se liga a muitas outras regiões. Lida com o pensamento superior, o Vygotsky chama de funções psíquicas superiores, promove a curiosidade, a resiliência, a compaixão, a preocupação com o outro, a percepção, a aceitação de ideias novas, a solução de problemas e até a moralidade. Começa a prestar atenção em situações muito simples, né? Eu vou dar um exemplo do meu filho. A gente estava tomando sorvete num determinado passeio, estávamos em 4 pessoas e ele terminou o sorvete dele, virou para mim e disse: mãe, vamos embora? E aí eu respondi para ele: todos aqui terminaram de tomar o sorvete? Não. Então, é pertinente a tua colocação de mãe, vamos embora? Ah, tá. Então, assim, eu terminei o meu sorvete. Você precisa prestar atenção se quem está sentado aqui nessa mesa também terminou o sorvete. Essas pessoas aqui também estão prontas para sair? Não. Então a gente precisa esperar. E esse apontamento que eu fiz com meu filho, em um único momento, talvez ele não seja suficiente. Talvez ele tenha que ser repetido em outras situações também. Não é só o que você come, você tem que observar se tem também para as outras pessoas. É à noite, quando a gente vai dormir, perguntar para ele: como é que foi seu dia? Você acha que a gente precisa, de repente, conversar sobre algum comportamento seu hoje? Essas reflexões vão conscientizando a criança e colocando-a para pensar. E se você estivesse no lugar dos outros que ainda não terminaram o sorvete e alguém fizesse o convite para a gente sair da mesa, como que você se sentiria? Começa a colocar teu filho ou tua filha para fazer essas reflexões. Isso vai ajudá-lo a compreender que a gente precisa pensar no outro, a gente precisa também olhar para as necessidades do outro, né? A gente vai continuar isso num próximo vídeo, ok?